paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Números. Números, capítulo de número 27. Glória a Deus. Números, capítulo de número 27. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos líderes de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado um nome de nosso pai no meio da nossa família, por não ter tido filhos? Dai-nos a herança entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa dela. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirás ao filho de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família que lhe for parente mais chegado, para que possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. O livro de Números, ele é o quarto livro dos 5 livros do Torá, conhecido como o quarto livro do Pentateuco. Haja visto que na Septuaginta, na versão grega dos 70, traduzindo em grego, o Torá é chamado de Bamidbar, que traduzindo significa no deserto. Todos nós sabemos que o Senhor escolheu a Moisés, e Moisés, filho de Joquebede, ele nasceu em um dos períodos a qual havia uma sentença de morte. Joquebede, quando ela descobre que está grávida, havia uma sentença dada por Faraó, que se fosse menino, deveria morrer. Mas se fosse menina, poderia dar continuidade à sua vida. Naquela época, não havia a tecnologia de hoje, quando a mulher sente que está grávida, há testes que são feitos em segundos. E a mulher, ela pode saber se está grávida ou não. Gravidez
é bênção de Deus. Porque todo filho é herança do Senhor e galardão do nosso ventre. Deus, ele gera Moisés como um plano, um projeto de libertar o seu povo da opressão do Egito. A Bíblia diz que o povo de Israel já estava há cerca de mais ou menos 400 anos. Isso o Senhor havia falado para o primeiro patriarca, Abraão. Deus escolhe Israel, o seu povo, através de Abraão. E através de Abraão, o Senhor libera as suas promessas e diz para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. E uma das palavras que o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu te chamei para você ser uma bênção. Todo aquele que é escolhido de Deus, o Senhor o levanta como referência de fidelidade, de dedicação a serviço do reino de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que o Senhor escolhe o seu povo, a princípio através de Abraão, e após Abraão, nós podemos ver que o Senhor vai cumprindo as suas promessas através da sua palavra e também da obediência de Abraão. Interessante que todas as vezes que nós lemos as Escrituras Sagradas, podemos perceber que Deus sempre trabalha. Claro que Deus não precisa, para operar milagres, a nossa participação. Mas geralmente, através da nossa obediência, são geradas em nós os propósitos do eterno em nossa vida, na nossa caminhada diária de consagração e fidelidade ao Senhor. Moisés, ele recebe ali, quando está no monte, após a perseguição de Faraó, ele recebe ali o chamado divino da parte do Senhor. Interessante que o chamado de Moisés não se inicia ali no monte, não. Quando a sarça pega fogo e não se consome, a sarça arde e ali Deus manifesta a sua presença. O Senhor fala com Moisés? Não, ali Deus manifesta sim, manifesta-se a Moisés. Mas desde o ventre da sua mãe, Joquebede, uma mulher sábia, uma mulher fiel ao Senhor, Deus com certeza já havia falado com Joquebede: esse daí que está no seu ventre, ele não será mais um dos hebreus que vive andando conforme os costumes da nação. Não, esse daí não será idólatra, esse daí não viverá nas práticas pagãs. Esse daí eu escolhi no teu ventre para libertar o meu povo do cativeiro, aleluia, do Egito. Interessante que após o povo sair, Senhor liberta o seu povo ali do cativeiro do Egito, que foi um cativeiro longo, um cativeiro de grande sofrimento. A Bíblia diz que após esse período, Deus, ele opera sinais e maravilhas. Interessante que os maiores sinais, os maiores milagres da parte do Eterno foram concretizados no deserto. No deserto, quando nós falamos em deserto, há muitas pessoas que ficam assustadas dizendo: eu não quero mais deserto na minha vida. Mas o deserto é uma escola de Deus que o Senhor usa como preparação dele nos introduzir na terra que mana leite e mel. O deserto é a fase de preparação.
É no deserto que nós aprendemos a viver uma vida de total dependência de Deus. Agora, perceba que após o povo ver os sinais no deserto, ali no deserto vocês sabem muito bem que houve pecados, ações que o povo de Israel cometeram diante do Senhor, murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, e o nosso Deus é um Deus também de justiça, e Ele determina que o povo iria morrer. Interessante que a Bíblia diz que após o povo sair do deserto, e quando eles estão sendo introduzidos na terra da promessa, como está no capítulo de número 27, e é neste capítulo que o povo está saindo do deserto, é nesta fase a qual o Senhor orienta Moisés para contar não somente as 12 tribos, mas o número de homens, o número de famílias, para que eles fossem receber a terra da promessa de maneira justa, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha de maneira reta. Deus não trabalha na injustiça. Deus, Ele é justo. Quanto maior a família, maior a terra. Menor a família, menor a terra. Eu já tenho uma palavra que Deus está me inspirando nesta tarde. Não importa o tamanho da sua necessidade. O mais importante é você focar no tamanho do seu Deus. No capítulo 27 nós iremos aprender algumas lições, porque quando Moisés ele começa a distribuir as terras nas 12 tribos, a Bíblia diz que ali chegaram as 5 filhas de Zelofeade. Zelofeade, ele fazia parte da tribo de Manassés. A tribo de Manassés era conhecida como uma tribo menor. Lembra quando Deus chama Gideão? No capítulo de número 6 do livro dos Juízes, quando o Senhor fala para Gideão que através dele, o Senhor iria libertar o seu povo dos midianitas. A Bíblia diz que Gideão, ele se expressa dizendo: a minha tribo é a menor, e meu povo é o mais pobre. Mas eu aprendo na Bíblia que Deus, Ele não olha como o homem olha. Deus, Ele não julga segundo a sociedade, porque o homem escolhe quem tem, quem pode. Não, Deus não é assim. Deus, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Lembra quando se expressaram? Dizendo, será que vai sair alguma coisa boa de Nazaré? Foi em Nazaré que o Senhor deu ordem para o anjo Gabriel. E ali em Nazaré, na Galileia, aonde Maria estava, e ele disse para Maria: Maria, você vai gerar e vai conceber um filho, e ele será grande. Interessante que quem é grande não é o escolhido, quem é grande é aquele a qual o escolheu. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sei aonde você mora, eu não sei qual família que você faz parte, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa tarde para liberar esta palavra. Eu te escolhi no meio daquela família, lá naquele bairro. Há pessoas que olham para você e te julga pela aparência. Há pessoas que olham para você e não te dá nada, mas Deus te diz: eu estendi a sua
a minha mão sobre a tua vida, ainda quando tu eras uma substância informe, e eu determinei, porque quando Deus determina, Isaías capítulo 14, 27, levanta a tua mão, recebe esta palavra, quando Deus determina, ninguém o invalidará. Quando Ele estende a sua mão, ninguém o faz voltar atrás. Quando Moisés está dividindo as terras, acompanhe na sua Bíblia, chegaram. Por quê? Chegaram é um verbo de ação. 5 filhas de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas chegaram. E aí você lendo esse texto, você parece comum. Mas segundo os povos do Oriente Antigo, as mulheres daquela época não podiam se expressar em público. As mulheres, segundo o costume do Oriente Antigo, elas não podiam falar. Elas não podiam falar em público. O valor da mulher era o valor somente de gerar filho homem. Interessante que elas não podiam falar em público. E ainda, agora pense, elas chegaram e não chegaram a qualquer lugar. Elas não chegaram a qualquer pessoa, elas chegaram a Moisés. Podemos dizer que naquela época a primeira instância é chegar até Moisés, o grande líder do povo de Israel. Oh, glória ao nome de Jesus. Pegue na mão da sua irmã, porque diga para ela, porque nesta tarde nós iremos aprender lições da sabedoria que o Senhor confiou às 5 filhas de Zelofeade. Diga Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. A primeira lição da sabedoria que podemos extrair deste texto sagrado. Primeiro, elas não tinham direito à herança. Por quê? Porque segundo a lei de Moisés, somente o filho menino tinha direito à herança. Mas olha o que nós já podemos extrair dessa sabedoria dessas 5 irmãs. Primeira lição de sabedoria: elas não tiveram medo de expor as suas necessidades diante das circunstâncias adversas. Pegue na mão da sua irmã e diga: não tenha medo de expor as suas necessidades diante das suas circunstâncias adversas. A situação adversa, muitas das vezes, ela nos paralisa, ela nos amedronta, ela muitas das vezes nos faz recuar. Está a lei, está o decreto, está a palavra de um homem que tem poder, mas entenda, acima da circunstância, acima de qualquer tipo de adversidade, Deus te diz: eu não te chamei para andar por vista. Quem anda por vista não é guiado por emoção. Quem anda por vista é guiado pela circunstância. Quem anda por vista é guiado pelaquilo que está diante dos olhos. Mas Deus não nos chamou para andar por vista. Deus nos chamou para andar por fé. E quem anda por fé não precisa ver para crer. Quem anda por fé acredita. Quem anda por fé pisa firme. Quem anda por fé sabe em quem tem crido. Quem anda por fé olha para o céu e diz: a circunstância diz, está difícil, é impossível, mas a Bíblia diz que
tudo é possível para aquele que crê. Deus tem milagre para a tua vida nessa tarde, mas o milagre não será liberado em você estar parada, estagnada. O milagre vai ser gerado, o milagre vai ser liberado na tua marcha, no teu movimento. A Bíblia diz em Salmo 126, mesmo andando e chorando, aquele que leva a preciosa semente voltará com resultado. Remanto que derebacaia. Quem sabe você entrou aqui andando, sim, chorando, os pés sangrando. A batalha está travada na tua vida, a batalha está travada na sua casa, mas assim diz o Senhor: não te chamei para ser guiada por circunstância, eu te chamei para andar por fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11 versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. 1 João capítulo 5 versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh glória, oh glória. Quem sabe quando elas saíram de casa, disseram: ei, já está a lei, já está decretado. Minha irmã, sabe que eu creio que a última palavra não vem da terra, a última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela não vem do advogado, ela não vem do homem, ela vem do céu. Pega na mão da sua irmã, elas saem, pastor Benício, elas saem unidas, oh glória, elas saem num só propósito, elas saem numa só visão. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha no meio da divisão. Quem gosta de divisão é o diabo. Quem gosta, levanta a tua mão para o alto. É na unidade, é na união. Salmo de número 133 diz a Bíblia: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce, aleluia, sobre a cabeça, escorre sobre a barba. A Bíblia diz: ali Ele, o Senhor, ordena a bênção e vida para sempre. Ali aonde onde tem unidade, ali onde tem a mesma visão, o mesmo propósito. A segunda lição de sabedoria dessas 5 irmãs, elas chegaram à conclusão que se elas não falassem a mesma língua, nenhuma delas teria sucesso. Noiva do Cordeiro. Não adianta uma puxar para um lado e a outra puxar para o outro. Não adianta, é do meu jeito. Não, minha irmã, não é do teu jeito nem do meu jeito, é do jeito de Deus. O propósito de Deus é que nós, igreja de Cristo, falemos a mesma língua. E que língua é essa? É língua santa de Deus. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na vida daquele que tem a Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem: Deus só quer o meu coração. Não, minha irmã, Deus não só quer o nosso coração, Deus não só quer uma parte do nosso corpo, porque Deus não aceita entrega pela metade. Não, a Bíblia diz em primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, espírito,
alma e corpo seja totalmente irrepreensível para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não só quer o nosso coração, Deus, Ele nos quer por inteiro. Oh glória! É por isso que quando Elias, ele ministrou a palavra, Elias era profeta do Senhor, ele disse: porque cocheais em dois pensamentos, ou vocês são de Baal, ou vocês são de Deus. Porque quando nós nos convertemos de verdade, Deus não só muda o coração, porque a mudança que vem de Deus, ela vem de dentro para fora. Deus não quer que servamos a Ele de aparência, Deus quer mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A verdadeira transformação, ela se inicia na mente. Ao ler esse texto, você pode aplicar dizendo: as filhas de Zelofeade, elas não se conformaram. Quando você diz não se conformaram, dá uma ideia de revolta. Irmãos, não se conformar quer dizer: eu não vou entrar nesta forma de injustiça. Eu não vou entrar neste padrão, neste modelo que não se enquadra com a vontade de Deus. Assim é o novo, aquele que nasce de novo da água e do Espírito. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que furtava não furta mais. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra, a mentalidade é mudada. Nós temos a mentalidade de Cristo, e diante das circunstâncias, nós não nos revoltamos contra Deus, nós aceitamos sim a sua vontade, mas aquilo que está fora do padrão de Deus, nós podemos ir até Ele. Quem veio até Jesus aqui? Quem veio até Jesus aqui? Oh glória! Terceira lição de sabedoria que nós aprendemos com as 5 filhas de Zelofeade: não permita que os erros do passado prejudiquem as conquistas futuras. Interessante que quando elas chegam até Moisés, elas se posicionam diante de Moisés. Não somente de Moisés, mas diante do sacerdote Eleazar, diante dos príncipes, na porta da tenda, porque era na porta da tenda que era realizado o julgamento. Lembra de Neemias? Quando Deus fala com Neemias para ele restaurar Jerusalém, que estava há cerca de quase 90 anos, as portas em Jerusalém estavam queimadas a fogo, os muros estavam derrubados. Muros derrubados, isto está dizendo que os inimigos entravam e saíam, na hora que bem entendiam. Jerusalém era saqueada, portas queimadas a fogo. É que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Deus estava vivendo uma vida de justiça, mas nessa tarde, o Espírito do Senhor me trouxe do Rio de Janeiro para liberar esta palavra. Os muros estão sendo erguidos diante da tua vida, diante da aleluia da tua família. Os muros podem ter sido derrubados, mas nessa tarde a restauração de Deus para você. Há muitas pessoas que estão presas ao passado. Quem sabe até mesmo o erro não foi. Olha o que a Bíblia diz, que o erro, o pecado não foi delas. Quando elas chegam diante de Moisés, interessante que elas não desonram os seus pais. É primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Quando você honra teu pai e tua mãe, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Você que é filho, que é adolescente, que é jovem, que está ouvindo esta palavra, honrar o pai e a mãe é viver uma vida de obediência, é viver uma vida de priorizar os conselhos que vêm daqueles que são os seus tutores. Interessante que eu vivo sempre experiências de honrar os meus pais.
Todas as vezes que eu honro minha mãe e meu pai, o Senhor, de maneira tão generosa, Ele honra a minha vida e também honra a minha família. A promessa para aqueles que honram o pai e a mãe. A promessa para aqueles que honram o seu pai. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Honre a Deus acima de todas as coisas. Honre a Deus acima de todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a Bíblia diz, aqueles que me honram, eu honrarei, diz o Senhor. A terceira lição que nós estamos falando sobre elas. Elas não permitiram que os erros do passado prejudicassem as suas conquistas futuras. Olha que interessante isso. Quando elas chegam até Moisés, elas falam com Moisés dizendo, o nosso pai. O pai, ele é aquele que é o provedor. Amém? O pai é o protetor. O pai delas. Aquele que aconselhou as suas filhas. Aquele que desde a sua terra infância, com certeza junto com a sua mãe, ensinou a palavra de Deus. A Bíblia diz que o pai delas haviam morrido. Ou seja, elas não deixaram que o tempo de luto as aprisionasse diante de uma perda. Elas não deixaram mesmo diante da perda do protetor, do provedor. A Bíblia diz que elas foram até Moisés, não com o intuito de acusar o seu pai, mas elas dizem, olha, meu pai morreu, sim, no deserto. Morreu no seu próprio pecado, mas ele não fazia parte daqueles que se rebelaram, daqueles que era de Coré. Ou seja, elas estão dizendo, o meu pai pecou, sim, mas o meu pai, ele não foi rebelde. O meu pai pecou, sim, mas o meu pai tem um histórico de fidelidade. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas ele não teve filhos. E por que, interessante, que elas chegam lá? Porque aí você diz assim, mas como pode? As 5 filhas de Zelofeade chegam até Moisés, uma autoridade, para reivindicar o seu direito. Mas interessante, porque quem tem o espírito da rebelião, não faz patota e nem fala as ocultas, do escondido. Não! Se une e vai até o líder, até o cabeça. Porque quando você respeita a autoridade espiritual, eu não sei se você está entendendo, quando você respeita a autoridade constituída por Deus, mesmo que você não concorde, mas se você vai na humildade, faz uma pergunta, elas não chegam determinando, é isso e acabou. Não, elas chegam perguntando, por quê? Porque seria arriscado o nome do meu pai. Ele fazia parte da tribo de Manassés. Ele não teve filho homem, mas nós somos mulheres. Então o direito dos homens é o mesmo direito das mulheres. Oh, glória! Levante a sua mão para o alto. Eu vou liberar a 4ª lição de sabedoria das 5 filhas de Zelofeade. Aprenda a honrar no mesmo nível a casa que te gerou, pois o que é teu por direito vai voltar para a sua mão. Levanta a tua mão, receba. Eu estou recebendo a autoridade do céu para liberar esta palavra. Quando você honra a casa que te gerou, quando você honra o pastor, aleluia, que zela pela sua vida, quando você honra a tua liderança, quando você honra a casa que te gerou, aquilo que é
teu não é levado, aquilo que é teu não é roubado, não é saqueado, mesmo que tenha sido levado, assim diz a palavra de Deus, o que é teu vai ser restituído. Levanta a tua mão, recebe esta palavra. Remando e calamante comanaraçai. Oh glória, eu estou sentindo um tempo de honra de Deus para os fiéis. Eu estou sentindo um tempo de honra para aqueles que temem a Deus. Quando você honra a casa que te gerou, Deus, Ele dá ordem a teu favor. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Aleluia. Quinta lição: procure entender que nível de guerra você está. Porque as 5 tinham tudo para uma se revoltar contra a outra. As 5 tinham tudo para desistir e dizer: nós vamos entrar na terra prometida, mas nós vamos viver de favor. Nós vamos entrar na terra prometida e nós vamos ser prostitutas. Nós vamos entrar na terra prometida como pedinte, como coitada, como ninguém. Mas o Senhor, Ele nos dá uma lição através dela. Ei, quem tem promessa de Deus não vai viver como coitada. Quem tem promessa de Deus tem mentalidade de campeã. Quem tem promessa de Deus tem comportamento de sabedoria. Quem tem mentalidade gerada pelo Espírito transformada, oh glória ao nome de Jesus, a circunstância diz não, mas você se posiciona e diz: a minha fé está estabelecida nele. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Não conte seus problemas para quem não vai resolver, para quem não vai solucionar teu problema. Lembra da sunamita? A Bíblia diz que o seu filho está morto, sim ou não? Mas na caminhada, o que era mais fácil a sunamita fazer? Colocar o seu filho, enterrar o seu filho. O filho dela era promessa, mas promessa não pode ser enterrada. O mais fácil era enterrar o filho, mas a ordem de Deus nessa tarde é: não faça o mais fácil. Pegue um menino morto. Ele pode estar pesado, não tem fôlego de vida, não tem movimento, mas ela coloca o menino na cama do profeta. Oh glória! Cama fala de lugar de descanso, ela fecha a porta, porque ninguém precisa saber o que está acontecendo dentro, mas um Deus que opera com a porta aberta é o mesmo Deus que opera com a porta fechada. O mesmo Deus que vê o que está fora é o mesmo Deus que está vendo o que está dentro. Oh glória, quando ela fecha a porta e na sua caminhada libera dizendo: está tudo bem para quem não vai resolver a situação. Imagina se essas 5 filhas de Zelofeade vai contando o problema dela para B, para C. Não, elas vão adiante daquele que tem poder para resolver. Quem veio diante daquele que pode resolver? Levante a sua mão para o alto. Oh glória! 6ª lição de sabedoria que nós podemos extrair com as filhas de Zelofeade: quando suas convicções em Deus estiverem totalmente definidas, se prepare. Bota a mão no ombro da tua irmã: te prepara. Quando as suas convicções estejam inteiramente no Senhor, te prepara, porque vem um tempo de colheita abundante na tua vida. Vem um tempo de colheita abundante de Deus na sua vida. Remeno pecante que decau a sebinaraga xedereva súbia. Moisés nos dá uma lição tremenda. Moisés é aquele que foi usado por Deus para escrever as leis. Irmã Venícia, Deus mudou a lei dele? Não, os 10 mandamentos foram as 10 leis de Deus. A lei de Deus não é mudada. A lei que foi mudada foi a lei de Moisés. E quando Moisés apresenta
a lei para Deus, porque Moisés, ele ouve as 5 filhas de Zelofeade e ele consulta, ele ora. Moisés, ele é um exemplo de homem, mesmo sendo líder, é um homem que vive na dependência. Não, ele podia dizer, tá decidido, é lei, não vou mudar. Mas Moisés vai a Deus, consulta o Senhor, e a Bíblia diz assim: Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é reto. Moisés, as filhas de Zelofeade, elas têm razão. Muda a lei a favor de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Quem crê que Deus pode mudar a lei? Quem crê que Deus pode mudar a lei? Com a mão levantada, ó glória. Eu vou falar rapidamente o significado no hebraico do nome de Macla. Macla significa doença ou enfermidade. Sabe o que eu aprendo? Muitas das vezes você pode estar enferma. Quem sabe você entrou aqui com uma debilidade, com uma fraqueza. Irmã Vinícius, eu estou saudável no físico, mas está com uma alma doente. O Espírito de Deus te diz: reaja. Isaías 61. Levanta e te resplandece, porque agora vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Macla, mesmo doente, você chegou aqui, e o Senhor teu Deus te diz: pelas minhas pisaduras vós sereis saradas, pelas minhas pisaduras vós sereis saradas. Eu vou honrar a tua chegada até aqui. Só Deus sabe como você conseguiu colocar, Macla, esse uniforme. E esta cor verde não é sem propósito. Esta cor verde, ela tem o símbolo da esperança. Deus te diz nessa tarde, Macla, você entrou aqui, pode ter entrado doente, mas vai sair daqui curada. Vai sair daqui curada. Êxodo 15, 26. Eu sou o Deus, Macla, que te salva. Eu sou Deus, Macla, que mesmo doente você chegou aqui, e você vai sair daqui curada. Eu estava pregando há 2 semanas atrás em Brasília, e uma Nike assim que da canto e reva Araite que é o Arquiriapiaxi que é o Asebinaia Rebaia show daqui as tubiriquiaia raijo que faz. Deus diz assim nessa tarde: essa tarde muitas mulheres serão curadas. Esta tarde é tarde de milagre. Oh, Macla, por causa da tua obediência, da tua submissão e por causa da tua confiança posta em Deus, Deus te diz: tu entrou de uma forma, mas vai sair de outra. Vai sair de outra. Uma irmã lá em Brasília, em Planaltina, grávida, percebeu que o seu filho não se movia na barriga. Dias não se movia. Antes de ir para o congresso, ela foi ao médico. Foi fazer uma ultrassonografia. Os médicos deram o diagnóstico, o resultado, que muito entristeceu o seu coração. E os médicos disseram: querida, você precisa ficar internada. A criança está morta. E ela começou a chorar. Disse: tem certeza? Olha aqui, não tem mais batimento fetais. A criança está morta. Nós vamos interná-la para poder tomar os medicamentos necessários para fazer a cesárea. E ela começou a ficar triste. Mas ela ouviu uma voz do alto dizendo: vai para o congresso.
Humanamente falando, é uma irresponsabilidade. Porque carregar uma criança morta no útero pode gerar uma infecção generalizada e causar a morte da mãe. Mas não foi revelação carnal, não foi a voz dela mesma dizendo: eu não vou ficar aqui. Não foi uma forma irresponsável, ela ouviu a revelação de Deus e ela foi para o congresso como esse. No momento que o Espírito de Deus pediu para aquelas que estavam enfermas vir na frente, ela foi na frente sem dizer nada. E naquele momento da oração, ela sentiu que um fogo do céu, um fogo gerado do avivamento da palavra entrou nela. E ela saiu dali. E ela começou a sentir a criança mover no seu ventre. E quando ela chegou lá no hospital, o médico disse para ela: olha, nós temos que reconhecer, está aqui o diagnóstico da criança morta, está aqui a criança viva novamente. Eu vim do Rio de Janeiro para liberar uma palavra profética. O que está morto vai reviver nessa tarde. Levanta a tua mão, porque você pode ter entrado aqui doente, mas você chegou. Quem sabe você não tinha nem dinheiro para comprar esta camisa linda. Oh glória! Com esse tamanho de manga maravilhosa. Diga para tua irmã: mistério de Deus. Oh, quem sabe você juntou R$1 por R$1 para fazer essa inscrição. Quem sabe você vendeu coxinha. Quem sabe você juntou ali o troco do arroz, do fubá, da carne, para você fazer a inscrição. E Deus está dizendo nessa tarde que do jeito que você entrou, você não vai sair. Que do jeito que está, não vai ficar. Deus está entrando com uma grande providência na sua casa. Eu estou vendo uma palavra, aleluia, escrita no céu, escalamandarachou, fartura, o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele diz: 2018 é o ano que eu vou entrar com uma grande providência na tua casa. Te prepara, porque Deus está visitando a tua reserva hoje. Te prepara, porque tem filho teu que vai assinar carteira. Te prepara, que portas que estavam fechadas para o seu marido, para você, Deus está dando ordem e está dizendo: Éfata, abre-te, porque a minha serva vai passar. Quem recebe esta palavra, mamoki reva, sheteketeka waseb naragá. Eu estou vendo Deus tocando em correntes sanguíneas agora. Eu estou vendo Deus tocando em mentes agora. Eu estou vendo Deus tocando em órgãos vitais do corpo agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Você entrou aqui, quem sabe, com câncer, com tumor. Mas Deus está dizendo essa tarde: eu estou arrancando, removendo. Pode, se você estivesse vendo o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo anjos que desceram a mandado de Deus aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Macra, tu entrou doente, mas por causa da tua obediência, a tua liderança, você vai sair daqui curada. A tua terra não será levada, a sua terra não será saqueada. É tua, é teu. Segundo o nome da filha de Zelofeade, Noa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Significa descanso. Descansa. Porque sem descanso você não vai herdar a terra. O descansar, não estou falando de se acomodar. É o descanso no sentido de confiar e saber que Deus está no controle da tua história. Você não vai morrer nesse deserto. Oh glória!
Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. A terceira filha de Zelofeade, Milca, que no hebraico quer dizer perdiz. Ou melhor, conselho. Milca no hebraico quer dizer conselho. Deus não coloca você em determinado lugar sem propósito. Deus, Ele derrama a unção da sabedoria sobre a nossa vida nessa tarde. E você diz, eu não sou uma pregadora, eu não sou uma cantora, mas tem gente aqui nessa tarde, nesse congresso, que está recebendo, aleluia, esta unção específica. Deus está colocando as palavras de sabedoria dele na tua mente, na tua boca. E vai sair conselhos do eterno, que vai mudar históricos e produzir transformações de vida. Ogla significa perdiz. Eu fui estudar sobre essa ave e duas características dessa ave é que ela canta e que ela luta. Olha para essa irmã e diga, canta e guerreia, canta e não desista, adora, porque quem voa, oh glória, não voa sem propósito. Está chegando o tempo de Deus na sua vida. Receba esta palavra, Isaías capítulo 40, 28. Não sabes e não ouvistes que o eterno Deus não se cansa e não se fadiga. Não há sombra nenhuma de variação. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Tirza, no hebraico quer dizer deleite e satisfação, agradável. Quando eu estava lendo o significado do nome das filhas de Zelofeade, o Espírito Santo falou comigo, minha filha, não foram o significado do nome delas que as fizeram com que o Senhor as abençoasse. Haja vista, eu não sei aqui em Recife, mas no meu estado do Rio de Janeiro, os maiores traficantes de drogas, o nome deles são nomes da Bíblia. Isaías do Borel, Elias Maluco, nomes de profetas. Fui ministrar numa comunidade no Rio, chegou o gerente de um determinado morro e o nome dele é Jacó. O nome da Bíblia, o significado do nome não significa que esta pessoa será um campeão, um temente a Deus. Até mesmo que o nome do meu filho é Abraão. Abraão Davi. O único lugar, eu acho que na terra que Moisés é pai de Abraão, é lá em casa. Moisés, Abraão. Eu colocar o nome do meu filho com o nome bíblico não significa que meu filho vai ser um homem de Deus. Eu, como mãe, tenho que inculcar na mente dos meus filhos os valores da palavra de Deus e orar por ele. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Então não é o nome de Macla, Ogla, Milca e Tirza, porque não adianta eu chegar aqui pregando dizendo, irmã, é na confiança, é no descanso, é no conselho. Não, porque não foi o significado do nome delas, foi a atitude delas. Até mesmo que o nome de Jabe significa aquele que é a causa da minha dor. Ele recebeu com uma marca desde o nascimento, que o seu
o seu significado comprometeria o seu futuro, ei, Deus está liberando uma palavra para alguém. Quem sabe liberar uma palavra lá no seu nascimento, na sua infância, que iria comprometer o teu futuro. Mas Deus te diz, não é significado do nome. Porque não adianta, o meu nome é Venícia. O significado do nome pode ser confiança, pode ser fé, pode ser mulher ungida. Mas se eu não tiver fé, se eu não for uma mulher que honra o nome que Deus me deu, não vai adiantar de nada. Mas você está aqui. Você chegou aqui. E Deus te diz, vou honrar a tua atitude de fé. Quem recebe esta palavra?